sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ipsoscast. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais efervescentes e mais necessários na atualidade. Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é a importância da reputação corporativa. Tem se tornado a agenda estratégica de absolutamente todas as grandes empresas, de todos os CEOs, mas a gente vai falar de uma especificidade da reputação corporativa, que é o ESG como driver e gatilho de melhoras ou riscos à reputação corporativa. E para isso a gente tem hoje convidadas de luxo. Priscila, muito obrigado por você estar aqui, se você pudesse apresentar. Obrigada, Marcos. Oi, Nemora. Eu sou a Priscila Branco, gerente sênior de Public Affairs e Reputação Corporativa na Ipsos Brasil. E responsável pelo projeto do ESG 360. Você quer contar um pouquinho do que é? Isso, obrigada. Nós temos um estudo sindicalizado desde o ano passado, que é o ESG 360. É um estudo nacional. Nós fazemos 5.000 entrevistas em todo o Brasil. Esse ano nós vamos aumentar ainda mais a amostra, a gente vai fazer 6.000 entrevistas e nós avaliamos nesse estudo 125 empresas que serão avaliadas esse ano, do ponto de vista de reputação corporativa. Então a gente avalia ali a familiaridade e o nível de confiança da população nessas empresas e também avaliamos a performance dessas empresas em relação aos 3 pilares do ESG, ambiental, social e governança. São 15 atributos corporativos que a gente mensura, a gente consegue comparar a performance dessas empresas em todos os 15 atributos, então é um excelente estudo para ter benchmark de performance no Brasil. A gente está muito empolgado. E a gente vai divulgar alguns resultados aqui da edição anterior para incentivar aqui. Isso. Obrigado, Priscila, um prazer ter você aqui. E a Nêmora da Syngenta, que honra ter você aqui, Nêmora, seja bem-vinda. Prazer é meu, obrigada pelo convite, Marcos, obrigada, Priscila. Você pode contar um pouquinho de você? Bom, eu sou jornalista de formação, trabalho na Syngenta já há quase 17 anos. Antes disso, trabalhei em outros setores também controversos. E é muito bacana isso, né? Trabalhar com reputação em setores que realmente têm um impacto e que mexem com a sociedade, estão presentes na vida de nós todos, é algo bastante interessante que me engaja muito. Então, feliz de estar aqui e falar um pouco sobre o que é reputação e o que o ESG significam para a Syngenta. Que legal. Conta um pouquinho da atuação da Syngenta também. Claro, a Syngenta é uma empresa de insumos do agronegócio, então nós trabalhamos, as nossas principais linhas são defensivos e sementes, né? Mas também tem um braço digital, um braço de soluções financeiras, uma série de outras soluções aí. A gente está presente em mais de 90 países, uma empresa que esse ano completa 25 anos e parte da cadeia do agronegócio, né? Então, fornecendo insumos para os agricultores para que eles possam produzir os nossos alimentos, fibra, combustível renovável e assim vamos. Legal, que legal. Bom, eu queria começar a conversa falando, obviamente, de um tema que está intrinsecamente ligado a tudo que a gente está conversando aqui, que é a sustentabilidade e, obviamente, afeta muito o setor que a Syngenta atua e afeta muito a reputação corporativa de maneira geral. Eu queria trazer uns dados aqui que são justamente do estudo de ESG 360 que a gente fez no ano passado, mas que vem fartamente corroborados por diversos outros estudos que a gente faz. Preocupação com os impactos de mudanças climáticas entre os brasileiros atinge 81%, um número altíssimo. É muito difícil achar concordâncias desse nível entre os brasileiros. A importância do desenvolvimento sustentável para os brasileiros é algo relevante para 96% praticamente total, quer dizer, não há mais dúvida sobre a relevância, pertinência e urgência do tema, e em particular o papel das empresas atuando na sustentabilidade. 71% dos brasileiros concordam que se as empresas não agirem agora, elas falharão com seus funcionários, clientes, portanto com a sociedade. Quer dizer, acho que em termos de concordância da importância do tema, não há nenhuma dúvida. Né? E eu queria ouvir de vocês, tem alguma novidade nisso? E qual é o próximo passo? Quer dizer, beleza, há uma pressão social da sociedade em geral, como é que a gente lida com isso? Quem começa? Bom, Quem pergunta? Na verdade, assim, eu tenho uma perspectiva, obviamente, que é muito da Syngenta para trazer, e muito, talvez, do agronegócio como um todo, né? Porque o que a gente vê, e eu gosto especialmente desse gancho de dizer, se você não trabalhar nas questões conectadas com a mudança climática, você vai falhar com os seus clientes, inclusive, né? E para nós isso é muito verdade, no seguinte sentido, a Syngenta é muito voltada para conhecer a necessidade real do agricultor e com isso desenvolver inovação que não é só produto, mas inovação em serviço, inovação em todas as nossas interfaces, considerando os desafios que eles enfrentam.
E não tem como negar, a agricultura é uma atividade que vai ser impactadíssima pela mudança climática, seja porque, enfim, a pressão de pragas vai aumentar, seja porque você vai ter um estresse hídrico, ou por água de mais, ou por água de menos. Você tem muitas as situações em que esse tema é central para a atuação dos agricultores. Então, para nós, ele é central também, ele é coração da estratégia, ele faz todo sentido, e sei que no agronegócio como um todo, né, não existe hoje você pensar em agronegócio e não pensar em sustentabilidade, ainda que, por vezes, esses participantes aí da cadeia não chamem isso assim, né, mas o simples fato de a gente ver, por exemplo, os agricultores preocupados com o solo, com a saúde do solo e com por quantos anos eles vão conseguir produzir naquela terra e qual é o legado que eu vou deixar para meus filhos, você quer testemunho maior de preocupação com sustentabilidade do que esse? Eu não vejo, né? Então, acho que essa é a nossa perspectiva desse tema. Ele é absolutamente importante, central, e a agricultura é uma das poucas atividades, se você for olhar, que hoje ainda é emissora de carbono, mas que tem todo o potencial de passar a capturar carbono e com isso fazer uma contribuição muito concreta no enfrentamento da mudança climática. Pegando um gancho que você falou, eu acho que o agronegócio, obviamente, são vários mundos em um, né? Em um setor. E eu queria que você pudesse comentar da diferença entre perfis de players do agronegócio e como eles tratam a questão da sustentabilidade, esses diferentes perfis. Não sei se posso falar em nome de todos, né? Mas o que eu observo? Quando a gente fala de agronegócio, e até isso é muito interessante porque casa muito com o que a gente vê no estudo, né? A percepção é muito difusa, a expectativa é muito alta e, de certa forma, a contrapartida do reconhecimento, inclusive das marcas, é baixo, né? Porque, embora, obviamente, o agro esteja presente na vida de nós todos os dias, a atividade em si se dá muito distante de um grande centro urbano, como São Paulo, como Rio, enfim, Brasília. E isso faz com que as pessoas tenham um afastamento, uma falta de conexão com como a atividade se dá de fato, né? E aí é onde você tem diversos players e, no fundo, ao falar agronegócio, você está colocando num único nome empresas tão diversas e atuações tão diversas, como desde um pequeno produtor familiar, voltado, sei lá, para produzir hortaliças para um grande centro urbano, grandes produtores de commodities como soja, milho, produtores de gado, empresas da cadeia, sejam as que, enfim, provêm os insumos para que essa produção aconteça, sejam aquelas que compram essa produção e que transformam isso e levam na forma de alimento ou de outros produtos para o mercado. Então, é uma multiplicidade tão grande, é difícil de... Então, assim, a gente obviamente se entende como agronegócio, mas o agro são muitos agros, essa é a verdade. Mas a sustentabilidade, ela está presente em absolutamente todos esses agros. Ela está presente em todos esses elos, talvez alguns desses elos nem sabem que o que eles estão fazendo é sustentabilidade, às vezes até recusam um pouco o rótulo, mas quando você vai olhar o que eles estão fazendo na prática é sustentabilidade, sim, é inegável. É interessante que o rótulo nem sempre abarca tudo, né? Mas as atuações sim. Muito bom. Voltando à história dos números, quer dizer, onde estamos como sociedade, como grupos produtivos, né? Agentes produtivos? É um momento bem interessante, né? Porque esses números, eles não são necessariamente novos do ponto de vista... A gente que lida com pesquisa vem acompanhando ao longo dos anos o aumento da preocupação, ou um aumento da percepção do impacto de mudanças climáticas ou da preocupação do meio ambiente. Eu acho que o que é novo é como que as pessoas estão lidando com isso, né, no dia a dia, o que elas conseguem fazer, como que elas conseguem agir. Mas uma coisa que também não é nova é a expectativa em relação à ação das empresas. Perfeito. Né? Isso é uma questão que vem crescendo e ela não diminui de jeito nenhum. Então, quanto mais complexo é o momento que a gente está vivendo em termos de contexto nacional mesmo, acho que a gente percebe um incremento ainda maior na expectativa de ação das empresas, né? Que são percebidas como um agente transformador importante. Tá, falamos da expectativa de ação. Mas podemos falar das ações, quer dizer, como as empresas, de maneira geral, recebem esta informação e o quanto elas incorporam isso. E aqui queria que a gente tentasse ser mais realista, porque acho que há uma intenção, acho que é inegável, já há muito tempo falar disso, isso deixou de ser alguma coisa só no planejamento, mas o que de fato tem sido feito e como as empresas podem demonstrar ação para todo mundo e, obviamente, para os seus resultados, e, em particular, a Syngenta, também adoraria entender como a Syngenta tem uma peculiaridade aqui, né? Não só a ação dela como empresa, mas também a ação dos seus clientes, que é o que a gente estava falando antes. Né?
Um dos principais desafios dessa questão é, de fato, comunicar o que tem sido feito. Eu acho que esse é um desafio para a empresa de todos os setores. Eu imagino que para o agro talvez tenha um desafio adicional, até por conta da formação de como o setor se dá, que você estava falando disso agora há pouco, né? Mas é um desafio para as marcas comunicarem a sustentabilidade, para as empresas comunicarem ainda do ponto de vista corporativo é mais difícil ainda. Então, sem dúvida, acho que o papel da comunicação corporativa é central aqui, de definir o que vai ser comunicado, como vai ser comunicado e como que a empresa vai dialogar com a sociedade em relação às suas práticas, né? Mas quando você diz dificuldade, o que você quer dizer, Priscila? Dificuldade em quê? Dificuldade em como comunicar as ações, né? Como comunicar as ações, porque nem todo, acho que a Nêmora pode falar muito bem isso do ponto de vista de comunicação corporativa, nem todas as ações corporativas relativas à sustentabilidade ou social, às vezes precisam ser comunicadas, mas elas precisam ser feitas, né? Mas esse é um equilíbrio, às vezes, delicado, né, para a empresa decidir o que ela vai comunicar ou não e como é que ela vai se colocar nesse ambiente tão complexo. Né? Perfeito. Eu diria que tem uma questão aí sobre a comunicação em particular, que é o desafio da relevância e do interesse, né? Porque, enfim, a gente diz, agora que vieram as redes sociais, cada um tem o seu próprio canal, pode comunicar, pode contar suas histórias, e de fato, nós da Syngenta temos feito isso, vários outros players aí do agronegócio e de outros tantos setores têm feito também, e você vê histórias lindíssimas da contribuição, e, enfim, são muito relevantes, mas o quanto o público está disposto a ouvir, né? Acho que essa é uma quebra que a gente ainda precisa fazer, e no fundo, a gente sente isso hoje, né? A gente está exposto a tanta informação, que como que eu seleciono aquela que de fato é de meu interesse e que vai, enfim, trazer alguma transformação na minha forma de pensar. Você some isso à questão de, enfim, da complexidade que a gente tem com os algoritmos e o fato de que as pessoas cada vez veem mais conteúdo que só reforça a sua crença anterior e logo ficam dentro de bolhas de informação. Como que a gente quebra isso, né? Como que a gente faz esse movimento? Então, esse é um desafio muito grande, muito importante, é um que, assim, me toca demais. Mas concordo com você, isso não significa que as empresas deixem de fazer as suas ações, mas elas precisam encontrar, obviamente, formas distintas de comunicar para os públicos distintos aquilo que endereça o real interesse, a real inquietação que as pessoas têm. E tem o risco real do tema ficar cansado, né? Sem dúvida. Esse é um tema, não é novo, e ele, às vezes, ele é tratado de uma maneira tão leviana que eu acho que ele muitas vezes ele cai numa descrença. Eu queria entender quais são, se você pode dar exemplos da Syngenta reais de ação, seja de ações internas e de comunicação sobre esse aspecto que vocês estão trazendo. Vou voltar um pouco no tempo para dar um exemplo concreto. A Syngenta lançou em 2013 uma iniciativa que a gente chamava de Good Growth Plan, nome difícil de falar em inglês, assim, growth, uma palavra difícil, mas no fundo a gente chamou ele aqui no Brasil de Plano de Agricultura Sustentável. Foi a primeira vez que uma empresa do nosso setor olhou para as suas iniciativas de sustentabilidade, para a contribuição que tinha para fazer, para dizer como é que eu coloco métricas efetivas para dizer qual é o avanço que eu estou fazendo, e como é que eu comunico sobre esse progresso que eu estou tendo, para realmente mostrar para a sociedade a diferença que eu faço, a importância que eu tenho, como que eu ajudo a aumentar a produtividade usando menos insumos, como que eu ajudo a proteger a natureza e a biodiversidade, como é que eu trabalho com um trabalho justo, como é que eu faço atuações específicas em temas que são muito afeitos ao ESG, e é interessante porque lá em 2013 não necessariamente se usava ainda esse termo, né, para se referir a esse tipo de ação. Mas enfim, então foi um primeiro movimento, nós fomos comunicando ao longo dos anos as histórias que iam, né, demonstrando como nós estávamos cumprindo essas metas, mas também não deixamos de ouvir os nossos interlocutores ao longo desse tempo. E aí fomos adaptando essa estratégia aos poucos e, inclusive, no momento que se entregaram as metas dessa primeira leva, vamos dizer assim, no ano passado, em 2024, fizemos o lançamento de novas prioridades de sustentabilidade, né? Então, assim, é óbvio, elas cumprem com alguns requisitos, né? Estão no nosso relatório de ESG, estão em algumas partes, vamos dizer assim, mais formais da governança esperada numa empresa como a nossa em divulgar suas ações, mas também são parte da comunicação que nós fazemos desde os nossos próprios profissionais até em outros contatos tantos que a gente tem e como a gente vai levando essas histórias, né? Mas eu quero usar um gancho do que você falou da comunicação estar cansada. E esse, para mim, é um desafio importantíssimo também, no seguinte sentido, especialmente pensando no agronegócio como um todo, tá?
a gente tem alguns temas dos quais o Brasil é benchmark global. E as pessoas, especialmente nos grandes centros urbanos, têm pouca visibilidade disso. Só que são temas que, de certa forma, quando você vai conversar com os interlocutores do agro, as pessoas já estão tipo assim, mas isso é sabido, isso é conhecido, isso, né? Qual é a graça de falar isso? O exemplo mais concreto para mim é plantio direto na palha. Né? É uma prática de agricultura regenerativa extremamente importante, em que você não faz o revolvimento da terra, e sim você utiliza aquela camada de uma planta de cobertura para fazer o plantio da sua próxima safra, adotado no Brasil desde a década de 50. E outras partes do mundo estão agora despertando como e vendo grande a importância. iniciativa de sustentabilidade. Exato. Então, se eu quero ser regenerativo, preciso fazer plantio direto. É um exemplo, tá? É claro que a agricultura regenerativa é mais do que isso. Mas o que eu quero dizer é assim, você vai falar para os agricultores e eles dizem assim, mas isso a gente faz aqui desde a década de 50, 60, por que a gente vai falar disso agora? Né? E é isso, o Brasil é expoente mundial e a gente às vezes se furta da oportunidade de realmente ter esse protagonismo na comunicação. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Já que você falou do setor e especificidade do setor, obviamente há setores que são particularmente sensíveis e delicados ao tema de sustentabilidade. Agronegócio certamente é um deles, mineração é outro, mas existem diversos aqui, eu acho. Acho que seria legal entender como é que esses setores em particular, Priscila, são atingidos pelo tema e como a gente está vendo ações desses setores. Eu sei que é difícil falar do setor generalizadamente, mas como pode ser uma prática adequada desses setores para lidar com transparência e efetividade à expectativa da sociedade? Né? É bem complicado de pensar porque tem um ponto para além da atuação do setor em si, ou seja, o que o setor faz, que é a distância que eles têm das pessoas e dos consumidores, né? Ao contrário, por exemplo, da indústria de alimentos ou até mesmo da indústria, sei lá, automobilística ou de mobilidade, vamos pensar assim, não se tem um contato com o consumidor na ponta, né? São setores que, enfim, produzem matérias essenciais, enfim, commodities. Então, esse já é um grande obstáculo, né? Quando a gente conversa com empresas desses segmentos, de conseguir achar um tom e uma forma de dialogar com as pessoas naquilo que as afeta. Então, eu vejo que um dos caminhos possíveis é explicar esse papel de educar a sociedade do que é o agro, o que é a mineração, onde que essas indústrias estão presentes na vida das pessoas, né? Acho que esse é o primeiro grande desafio. E aí, acho que uma grande movimentação dessas empresas de rever as práticas, né, e de fato pensar a sustentabilidade como um norte ali do propósito empresarial. Mas essa distância do consumidor final, eu acho que ela tem dois lados, né? Ao mesmo tempo há uma falta de familiaridade, mas também há menos risco. É verdade isso que eu estou dizendo? Não necessariamente, né? As empresas não necessariamente estão menos expostas porque elas não têm contato com os consumidores. A Nêmora comentou muito bem sobre a presença nas redes sociais. Todas as empresas estão lá, né? Então eu acho que o nível de exposição ele pode ser diferente, mas ele não traz menos risco. Quer dizer, isso não exime os players desse setor de prestarem conta, de serem transparentes? De forma nenhuma. Nem tampouco a opção, a escolha de não se pronunciar também não traz menos risco. Né? Perfeito. É o que você tem visto também, né, Morales? Bom, eu sou uma defensora de diálogo, né? Então, assim, eu acredito que qualquer oportunidade que a gente tem de levar as nossas mensagens, de levar as nossas histórias, precisa ser aproveitada. Né? Então, para além dos esforços estruturados na empresa, enfim, uma oportunidade como essa é fundamental para que eu possa também atingir, eventualmente, outras pessoas que vão estar nos ouvindo e que não conheciam a Syngenta, que pouco dedicaram tempo para pensar sobre o agronegócio, para conhecer um pouco mais dessa realidade, né? E para nós, há muitos anos já, essa questão da licença social para operar é muito presente, né? Porque, especialmente se eu for olhar para o setor de defensivos, ou como outros chamam, agrotóxicos, né? Existe uma falta de entendimento, um temor. E estou falando aí de qualquer pessoa que está aqui em qualquer restaurante indo almoçar daqui a pouco, sobre como essas tecnologias são usadas, né? E esse fato faz com que, independente de eu conhecer a empresa A, B, C, D, E, eu faça uma pressão para que essa tecnologia deixe de ser utilizada sem sequer entender que papel ela tem, o que ela está viabilizando, por que ela é importante,
se ela está sendo usada de maneira correta ou não. Então, tem muitas questões aí, enfim. Esse tema me encanta e a gente poderia falar por horas sobre ele, porque é muito essa questão de que a gente compra muitas vezes discursos que estão aí nas redes, na mídia, que se aplicam para realidades que não necessariamente é a realidade brasileira. Então, um tema que tem me despertado muito é a agricultura tropical e os seus desafios, e o quanto é importante que especialmente os brasileiros conheçam isso com profundidade para tomar melhores decisões sobre o que a gente espera como política pública, enfim, como caminho e até das empresas. Você usou um termo tão interessante que é licença social para operar. Eu vou até adotar, quer dizer, o quanto por parte da sociedade, a aceitação e a valorização do serviço de maneira geral, né? Um aval, é um aval. O aval que legitima. Isso. Muito bom, Isso. muito bom. Eu acho que a gente falou de setores que são, muitas vezes, e você citou que às vezes sai na mídia e às vezes fora do Brasil, que entram em evidência em momentos de crise. Este é o único momento? É quando as empresas e marcas devem se posicionar? É quando os setores devem se posicionar? Ou isso é uma enorme miopia que a gente está perdendo a oportunidade de formar uma imagem também quando a situação é boa, vamos dizer assim? Muito boa a sua pergunta, porque eu ia pedir para fazer um complemento, mas eu vou aproveitar a pergunta que também serve. Sobre o quando se posicionar, né? Porque, na verdade, não é que as empresas devem se posicionar sobre tudo. Mas, obviamente que elas podem escolher ali um terreno ou o papel e o lugar que lhes cabe se posicionar sobre alguma coisa. Mas elas têm que saber, elas têm que ter resposta para essas questões complicadas que a gente está vivendo na ponta da língua. Então, isso é uma questão extremamente importante, principalmente numa época que a gente está vivendo, que a gente fala de policrise, né, que a crise pode se dar em qualquer momento. Então, não necessariamente as empresas têm que ter um statement sobre tudo, mas elas têm que ter um posicionamento ali preparado em relação a todos os tópicos, porque, enfim, no mundo que a gente vive, ter uma crise acontecendo é bastante Quer dizer, provável. a atuação em gerenciamento de crise, obviamente, é essencial, mas ela não é suficiente, né? Exatamente, exatamente. A mensuração da reputação é algo sine qua non, né? Não adianta entender reputação só no momento de crise, né? O acompanhamento é fundamental. E aproveitando já que você falou dessa essencialidade, as empresas brasileiras perceberam isso? A importância da reputação no dia a dia? Olha, eu acho que é uma questão que acho que algumas empresas ainda confundem um pouco imagem e reputação, Marcos. Né? A gente tem, sim, eu diria que não é homogêneo esse comportamento, a realização de que isso é uma questão importante. Acho que algumas empresas entendem que reputação é uma questão fundamental, mas eu acho que algumas lideranças ainda não entendem de fato o que é reputação corporativa. Reputação às vezes não é mede a coisa imagem. errada, né? Exatamente, reputação não é só imagem. Perfeito. Reputação é um legado que você deixa, né, para as pessoas, é como as pessoas te percebem. Então, eu acho que ainda sim existe essa confusão no mercado brasileiro. Como assim, gente, trata o tema? Bom, para nós, reputação é algo essencial e eu acho interessante também essa questão de crise, né? Porque não necessariamente num setor que é tão crítico você tem uma crise. Você tem muitas temáticas em diferentes estágios rodando para... É quase como se fosse policrise, mas eu acho que a palavra crise não descreve adequadamente o tipo de situação, São né? temas, né? Que você são temas, são questionamentos e eles são legítimos e eles precisam ser tratados, né? E o que a gente vem tratando muito internamente é justamente essa questão de como é que é interagir com a Syngenta, né? Porque é isso, se a minha voz não é necessariamente a mais ouvida em qualquer momento, porque não sou necessariamente a empresa mais conhecida, embora sejamos líderes do setor, né? Não necessariamente somos uma marca conhecida do grande público. Ou não há uma grande crise que exija a voz ser mais alta? Mas no fundo tem uma questão aí de que aqueles interlocutores que tiverem contato com a Syngenta precisam ter uma experiência consistente. E é isso que a gente tem tratado, porque isso que constrói a reputação, né? Então a gente fala do jeito Syngenta de ser. É um conceito que a gente tem trabalhado muito com os nossos colegas. A gente brinca que ele se expressa até de uma maneira concreta na botina, né? De eu estar muito conectado com a realidade do agricultor, eu conhecer com profundidade quais são as necessidades que ele tem e ter uma orientação de inovação para ajudá-lo a resolver esses problemas. Se eu ajudo um agricultor a resolver os problemas, eu ajudo a sociedade como um todo a atravessar vários dos problemas que ela enfrenta.
Então, e isso entra no dia a dia das pessoas? Por exemplo, isso é medido, isso é avaliado, isso é constantemente monitorado? isso é não só parte da nossa avaliação individual, vamos dizer assim, né? Que na Syngenta a gente olha muito o que a gente entrega e como a gente entrega. Então a avaliação tem esses dois eixos sempre, né? Então isso é olhado tanto para cada um de nós individualmente, como para as equipes e nas métricas, nas metas que a gente coloca de maneira mais ampla, né? Então é óbvio que existe uma compatibilidade aí entre eu quero ser necessariamente a empresa mais conhecida em São Paulo, não necessariamente, não é aqui que está meu público, mas eu quero que aquelas pessoas que tiverem interação com a empresa tenham uma experiência positiva, entendam qual é a nossa orientação, entendam quão voltado a gente está no campo, entendam quão referência técnica a gente procura ser em todas as diferentes áreas em que a gente atua e, enfim, o quanto a inovação é uma parte essencial de tudo que a gente faz para tentar resolver esses problemas sérios, importantes, que são da sociedade como um todo. Perfeito, perfeito. Queria acabar com uma pergunta mais de como vocês veem o futuro a partir de agora. Primeiro, acho que a gente tem a COP aqui, que no Brasil, excepcionalmente, então vai acontecer uma discussão e uma visibilidade muito grande. Queria entender se isso é uma coisa que vocês estão vendo que as empresas poderiam atuar. E também queria pensar se vocês podem comentar numa evolução da ESG. A gente falou aqui de sustentabilidade, mas se tem alguma outra letrinha ou algum outro aspecto que a gente devia estar prestando atenção aqui? Eu queria aproveitar o gancho da Nêmora para comentar sobre, não sei se o futuro do ESG, mas uma tendência que já vem aparecendo do ESG, que a gente já vem captando desde o ano passado, retrasado, que é trabalhar ESG de forma mais pragmática. Então, você estava comentando no começo, né, o quanto que às vezes ficava etéreo, ou ainda fica um pouco etéreo essa questão de o que é o ESG, como agir, o que fazer. Então, está existindo um retorno para esse olhar mais pragmático de vamos medir o que a gente está fazendo, vamos rever as metas aqui, nos comprometer com o que de fato a gente pode, quais ponteiros a gente pode mudar enquanto empresa, né? E fazer esse trabalho e ter um olhar mais pragmático. Então, acho que isso é uma tendência que vai continuar e que eu acho que pode ser positiva até mesmo para as empresas e para a sociedade. Né? Muito bom. Bom, quero usar também a COP, então, como temática, né? Porque, obviamente, sendo no Brasil nesse ano, a gente aumentou bastante a visibilidade desse tema, né? Está sendo discutido de uma maneira muito mais ampla, mas para nós da Syngenta não é necessariamente a COP em si mesma, né? Porque, obviamente, nós já viemos com discussões sobre sistemas de sustentabilidade, sobre a contribuição da agricultura na mitigação da mudança climática há muitos anos, e a COP é mais um espaço no qual a gente tem oportunidade de interlocução e de visibilidade para essas temáticas. E vai passar essa COP e a gente vai seguir nessa pauta, né? Então ela não é um momento por si só, mas ela é uma oportunidade de visibilidade. E aí, se você for pensar, tem algumas questões que para o agronegócio são muito importantes, que é justamente quando a gente fala da mitigação e adaptação à mudança climática, ao financiamento, que é um super desafio ainda para que o agricultor possa, de fato, implementar algumas práticas ou avançar em algumas dessas agendas. Enfim, são algumas temáticas que estão muito presentes. E a Syngenta tem trabalhado, e obviamente o desmatamento, que é uma pauta que invariavelmente vem atrelada ao agronegócio, muitas vezes, em função de uma discussão pública e não de uma prática, né? Se você for olhar os índices de cumprimento, a adoção do CAR, que é o cadastro das propriedades rurais, e as exigências que ela traz com o Código Florestal, enfim, essa é uma outra discussão longa e muito importante, da gente entender se o agro, qual é o papel do agro nessa história toda mesmo, mas qual é a contribuição que nós como Syngenta temos trazido, por exemplo? A gente sabe que existe muita área degradada no Brasil, muita terra degradada, e que são áreas de possível expansão agrícola sem que você precise tirar qualquer pedaço de vegetação nativa adicional para poder plantar lá. Qual é o desafio? São terras improdutivas que exigem um investimento muito alto para que você possa trazê-la de volta à produtividade, e acesso ao financiamento e aos protocolos agronômicos adequados é um desafio para o agricultor. Então a gente lançou uma iniciativa chamada Reverte. Ele já tem hoje mais de 250 mil hectares sendo recuperados no Brasil, em biomas diversos. Começamos no Cerrado, mas estamos já em outros biomas também. E é uma prova concreta de como, aliando tecnologia, financiamento, capacitação para o agricultor, é possível você expandir a agricultura no Brasil sem trazer essa outra face do desmatamento, sem trazer outras implicações. E é um exemplo muito bom do que a Priscila está falando de pragmatismo. Exato. Como é que isso vira verdade? Não é de falar. Isso passa por burocracia,
isso passa pela parte administrativa, passa pela governança. Sem dúvida. Muito interessante, porque isso exemplifica muito bem o que eu acho que a COP vai se propor a fazer também. E o que é interessante é que o Reverte, a gente já começou com essa iniciativa lá em 2019 e ele inspirou vários outros movimentos nesse sentido. E o próprio governo brasileiro agora olha para a questão de recuperação de terras degradadas como uma grande oportunidade de expansão agrícola sem os impactos indesejados que isso poderia trazer num outro modelo. Né? Muito bom. Isso é um complemento de que é oportunidade de negócio, né? Sem dúvida. De inovação e negócio. Sem dúvida. Eu acho que é a junção perfeita do pragmatismo do ESG, quer dizer, o ESG virando, não comprometendo o resultado, incentivando o resultado. Exato. E incentivando a ação. Quer dizer, tem tudo, eu acho que esta eu acho que é a nova visão do ESG. Exatamente. Tem alguma coisa que a gente não cobriu, que vocês acham que vale a pena comentar? Não, já. A gente poderia ficar conversando. Poderíamos falar aqui, por horas. Esse tema realmente rende e, enfim. Eu acho que tem uma questão só que eu queria trazer adicional, que é dessa questão de percepção pública, certo? Porque muitas vezes o agronegócio é colocado como um vilão, né? Desmatando o Brasil, fazendo isso, fazendo aquilo. E, no fundo, muito dessa percepção vem das histórias que a gente vê na imprensa. E eu sou jornalista também, eu não quero criticar a imprensa, não é esse o meu objetivo, mas eu quero lembrar as pessoas que muitas vezes o que a gente vê atende a critérios jornalísticos específicos do que é notícia, que é basicamente dizer aquilo que rompe com a expectativa é o que ganha visibilidade. Né? Teve uma pessoa com quem eu trabalhei uns anos atrás na Singenta que dizia, né, trabalhava com essa área de serviços, de atendimento ao cliente, que dizia, se você todo dia ao chegar em casa acende a luz e a luz efetivamente liga, você não liga para a companhia de energia para agradecer pelo excelente serviço prestado. Mas no dia que você chega e não tem luz, é o dia que você se queixa. Né? Então, assim, é um pouco disso, é o que foge da expectativa. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, lembrar que o Brasil é uma potência no agronegócio, não só na área de pesquisa, de desenvolvimento, de novas tecnologias, de novos cultivares. A Embrapa está aí para mostrar essa excelência. Não só nisso, mas em outros exemplos tanto. Se você pegar a economia circular, por exemplo, o case que é o Impev, né, com o sistema Campo Limpo, que faz o recolhimento das embalagens do campo. Hoje, 97% das embalagens que são vendidas para os agricultores são recolhidas e reprocessadas. Não tem outro país no mundo que tenha um nível comparável a isso. E os brasileiros não conhecem esses casos. Né? Então, quão importante é a gente sair desse pensamento de o Brasil é atrasado, o Brasil não sabe, precisamos importar outros modelos e entender o quanto já existe solução voltada e especialmente desenhada para a agricultura tropical que nos coloca numa condição de liderança, de protagonismo mundial. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Com isso a gente encerra aqui. Obrigado, Priscila. Obrigado, Nema. Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo Ipsoscast.